Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade aqui no assunto pressão e circulação atmosférica, ok? Nós já trabalhamos aí a questão da pressão atmosférica e da sua influência, na dinâmica do clima. E agora nós vamos tratar de um assunto muito importante dentro do tema aí, clima. Pessoal, eu tive uma professora na faculdade, e ela nos dizia o seguinte, que quem entende massas de ar, entende clima. E isso é uma grande verdade. Se você entender o que é uma massa de ar, como que ela pode atuar num clima, você consegue entender basicamente quase todos os tipos de clima, porque esse fator chamado massas de ar aí influencia decisivamente o clima de uma região, ok? Então, o que é uma massa de ar? Uma massa de ar, como está escrito aí, pode ser descrita como uma porção individualizada da atmosfera. Ou seja, são porções do ar atmosférico, ok? Que levam consigo as suas características. Abrange uma grande extensão e apresenta espessura bem desenvolvida. Homogeneidade horizontal de suas propriedades físicas, principalmente temperatura e umidade, e pequena ou mesmo nenhuma variação dessas propriedades no sentido vertical. Exemplificando, uma massa de ar que se forma em uma região quente e úmida, ela vai se deslocar através da circulação dos ventos e ela vai levar consigo as características daquele local. Ou seja, uma massa que se formou numa região quente e úmida vai levar calor e umidade para onde ela se deslocar. Uma massa de ar fria e úmida que se forma lá nas bordas da Antártica, do continente da Antártica, ela vai se deslocando pela América do Sul e conforme ela vai passando pela América do Sul, ela vai trazendo aí as características lá da Antártica, frio e umidade. Uma massa de ar que se forma em cima do deserto do Saara, que se desloca ali para o Oriente Médio. Ela vai levar consigo a secura e o calor do deserto do Saara. Ou seja, as regiões próximas ao Saara são influenciadas pela massa de ar quente e seca do Saara. Então, são porções individualizadas do ar atmosférico que levam consigo as suas características. O primeiro passo que você tem que ter em mente é isso, ok? As superfícies planas e de grande extensão, a homogeneidade quanto às características naturais e a baixa altitude são os fatores que favorecem a formação das massas de ar. Portanto, elas se formam em planícies continentais e corpos hídricos com destaque para os oceanos e mares. Os oceanos e mares, eles cobrem aí 71% do planeta. E essa planura que a gente verifica em cima dos oceanos, ela forma um corredor natural para a formação de massas de ar e para que essas massas de ar possam se deslocar. O slide seguinte aqui nos mostra isso aqui. Nós temos aqui o Oceano Atlântico, temperatura da água aí na casa dos 30 graus, e nós temos aqui intensa evaporação. Esse ar oceânico quente e úmido é trazido para o continente. Quando ele chega no continente, o que acontece com ele? Ele acaba encontrando um outro ar aí com temperatura diferenciada e nós temos aí a formação de nuvem. Ok? Então, após ela se formar em uma área fonte, ou seja, lá onde ela surgiu, ela é deslocada para outras regiões distantes, ok? Chega lá, ela vai encontrar uma outra temperatura ou até mesmo uma outra massa de ar de origem continental e o choque entre essas massas de ar vai gerar aí, chuva, umidade. América do Sul, massas de ar. Nós temos aqui algumas massas de ar que atuam na América do Sul e nós vamos aí pegar cada uma delas para que nós possamos entender a dinâmica climática da América do Sul. Como o Brasil ocupa aí quase 50% do continente sul-americano, ok? Grande parte dessas massas atuam no nosso território. Através da análise do mapa, nota-se que existem várias interações entre as massas continentais e oceânicas, gerando mudanças no tempo em várias regiões da América do Sul durante o ano. São as massas de ar as responsáveis pelas constantes mudanças no tempo aí no decorrer das estações. Vamos lá. A massa de ar equatorial do Atlântico Norte se origina no anticiclone dos Açores e a do Atlântico Sul no anticiclone de Santa Helena.
Júlio, o que é anticiclone dos Açores e anticiclone de Santa Helena? São giros atmosféricos oceânicos em cima do Oceano Atlântico, um no norte e outro no sul. São zonas que dispersam ventos, ok? Essas massas atuam principalmente nas porções norte e nordeste da América do Sul. A que está em vermelhinho aqui, ó, tá? É a massa equatorial do Atlântico Norte, e essa aqui em laranjinha, a massa equatorial do Atlântico Sul. Então nós temos aí duas massas, né, se destacando aí na porção norte e nordeste do Brasil. A massa equatorial continental origina-se na porção noroeste da Amazônia e, apesar de ser continental, é quente e úmida. Olha só, nós temos aqui nesse miolo da Amazônia uma massa de ar chamada massa equatorial continental, quente e úmida porque ela se forma em cima da Amazônia, tá? Essa floresta gigantesca, e com uma bacia hidrográfica aí correspondente. Então nós temos aí essa gigante, tá? Que influencia o clima em quase todo o Brasil, com destaque aqui para o Sudeste, quando ela se desloca, ok? Trazendo grande quantidade de chuva aí, principalmente durante o nosso verão. Ela é úmida porque a região apresenta uma grande evapotranspiração e agrega a umidade de origem oceânica, os ventos alísios. Evapotranspiração é a transpiração da floresta. Durante o verão, no hemisfério sul, migra para o interior da América do Sul, provocando chuvas, que são fundamentais para o desenvolvimento das atividades agrícolas e o abastecimento dos reservatórios da hidrelétrica. Ou seja, a Amazônia, distante aqui do centro-sul, tem aí um papel fundamental para a manutenção da nossa dinâmica climática aqui. A massa tropical atlântica, essa verdinha aqui, ok? Atua soprando aí do Atlântico, ok? Principalmente em cima da região sudeste, ela atua com muita força durante o verão, atingindo também a porção do nordeste. Durante o verão, a massa equatorial continental se liga com a massa tropical atlântica, formando um corredor de nuvens aqui na região central do Brasil. Tranquilo? Continuando aí, a massa de ar tropical continental, que é quente e seca, origina-se na porção central da América do Sul, lá na região do Chaco paraguaio. Eu acho que não vai dar para ver ela direito aqui, são duas setinhas na cor cinza aqui. Essa massa de ar está em cima do Paraguai aqui, ok? E por que ela é quente e seca? Essa massa de ar, ela se forma em cima de uma grande planície, que não é uma planície que evapora tanto assim como a planície amazônica, ok? Então ela vai influenciar a região aí sul do Brasil, um pedacinho da região centro-oeste, e ela é quente e seca. No início da primavera, a sua influência é muito restrita, porque em outras estações do ano, outras massas de ar são atraídas para a região. Por exemplo, a massa polar no inverno e a massa equatorial no verão. Em compensação aí, né, no início da estação seca, tá? Ela atua com força aí, tá? Nos meses de outono, você tem essa massa aí atuando e inibindo a formação de chuva muitas vezes. Outra massa de pequena influência na América do Sul é a massa tropical pacífica. A Cordilheira dos Andes é a responsável pelo desvio na sua trajetória, portanto a sua umidade é precipitada no Oceano Pacífico, explicando em parte a escassez de chuvas no litoral tropical oeste, tá? É essa massa aqui, a massa tropical pacífica, ok? Ela vem e acaba se desviando aqui na América do Sul e a Cordilheira dos Andes acaba aí retendo essa umidade, o que explica aí, né, essa secura na região. Essa região também é afetada pela baixa umidade do ar, resultante da corrente fria de Humboldt, que tangencia a região. Aqui nós temos uma corrente marítima fria, ok? Então, inibe aí a formação de nuvens nessa região aqui. A massa polar é fria e úmida, e na sua área de origem, no centro-sul da Patagônia Argentina, nós temos aqui a massa polar. Quando atinge a Cordilheira dos Andes, sofre uma bifurcação, originando a massa polar pacífica, que acompanha a corrente marítima de Humboldt, até as proximidades do Trópico de Capricórnio, e a massa polar atlântica, que avança profundamente pelo interior da América do Sul,
graças ao corredor de terras baixas, conforme pode ser observado no mapa da América do Sul. Então nós temos aqui, galera, essa massa em verde gigantesca aqui, entrando pelo sul aqui da América do Sul. Essa região aqui é formada por um grande corredor de terras baixas. Então ela facilita aí a penetração dessa massa de ar que atinge até o sul da Amazônia aqui. E durante o outono e inverno ela atua com grande força na região aí, principalmente durante o inverno. No Brasil, a massa polar atlântica, principalmente no inverno, migra principalmente em 3 direções. A sua incursão pela calha do Rio Paraguai, baixa altitude, atinge a porção ocidental da Amazônia, onde provoca o fenômeno da friagem, que é uma queda repentina de temperatura. Nós temos aqui ela chegando até o sul da Amazônia, causando aí a friagem. Também exerce uma influência significativa no centro-sul do Brasil, onde, associada às frentes frias e ao ciclone extratropical, provoca mudanças bruscas no tempo, como queda de temperatura, granizo, chuvas e neve na região serrana do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ok? Aqui nós temos uma região atingida por precipitação nival no sul do Brasil. Nival vem de neve. A massa polar atlântica também tangencia o litoral do Brasil e com a massa tropical atlântica provoca chuvas frontais no outono e inverno, notadamente na porção oriental nordeste e o litoral da Zona da Mata. Nós temos aqui uma região aí coberta de geada lá no sul do Brasil. E aí a famosa geada, que é quando o orvalho da madrugada ele se congela junto às plantas aí, causando ressecamento, queimando as plantas aí. Queda de neve no sul do Brasil, muito raro, tá? Nas regiões serranas, mas pode acontecer aí, tá? E os turistas fazem a festa quando ela cai. As massas de ar são responsáveis pelas sucessivas mudanças no tempo em diferentes tipos climáticos. E aqui o mapa com as massas de ar que atuam no Brasil: a equatorial continental quente e úmida, equatorial atlântica também quente e úmida, tropical atlântica quente e úmida, tropical continental, essa é quente e seca, e a polar atlântica fria e úmida. São as 5 principais massas de ar aí que atuam sobre o nosso território. Frentes. A frente se caracteriza pelo encontro no interior da atmosfera entre 2 massas de ar diferentes, gerando uma descontinuidade de temperatura, vento, pressão e umidade. A dissipação da frente é denominada frontólise e a sua origem frontogênese. Quando a gente assiste aos jornais televisivos e a previsão do tempo fala que o tempo vai virar no sul essa semana, no sudeste, porque vai entrar uma frente. Ou seja, uma massa de ar está se deslocando e vai encontrar outra massa de ar e o contato entre elas vai fazer o tempo mudar. Quando o ar frio mais denso e pesado ocupa o lugar do ar quente e o empurra para frente, provoca sua ascensão, caracterizando a frente fria. Nós temos aqui o ar frio que vem penetrando, ok? Lá das regiões polares, podendo ser exemplificado aqui pela massa polar atlântica. E nós temos aqui um ar quente que estava estacionado nessa região. O ar frio vai empurrando o ar quente, conforme ele vai se elevando. Esse contato aqui, a chamada frente, gera aí uma intensa precipitação. Distância horizontal média aí de 400 km, ou seja, é uma grande porção de ar que vem empurrando desde o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. E quando a chuva chega em São Paulo, ela acaba chegando em Minas Gerais e por aí ela vai adentrando. E ela passa quando, Júlio? Quando todo esse ar frio perde a sua umidade. E atrás desse ar que precipita, vem aí um ar frio e seco, derrubando a temperatura. A frente quente ocorre quando o ar aquecido empurra o ar frio de um determinado local. Quando o sistema frontal não consegue se deslocar ou desloca-se muito lentamente, ocorre a frente estacionária. Aqui nós temos o contrário, o ar quente penetrando e o ar frio recuando. Nós também temos aqui a formação de chuva, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? E a gente encerra aí o assunto massas de ar. Assista quantas vezes for necessário aí e dúvidas é só entrar em contato.
Galera, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.